Hoje eu vou te ensinar a ficar obcecado e viciado em estudar novas línguas. Primeiro de tudo, quando você vai estudar um novo idioma, no geral, você precisa de curiosidade. Quando você tem curiosidade sobre algum assunto, você entra num flow state. Quando a gente é pequena, a gente tem muita essa curiosidade de por que a folha é verde, por que o céu é azul. E tem toda uma explicação científica, então física, química, sobre essas perguntas. Então, se você estudar e se aprofundar, você vai chegar nas respostas dela. Então, a gente precisa dessa curiosidade para ficar obcecado e viciado em estudar de novo. Quando a gente entra nesse flow state, nessa curiosidade, a gente libera o famoso hormônio da felicidade, que é a dopamina, que vai dar pra gente aquela motivação, aquela felicidade e vai fazer com que a gente continue o que a gente tá tentando fazer. Isso entra no quesito das línguas no seguinte: a gente tem que entrar num novo idioma de forma curiosa. Como que os franceses falam pão? Como que os franceses conjugam o verbo amar? Como que os franceses dizem bom dia? Como os italianos dizem croissant? Como os ingleses falam chá e por aí vai. Então, por exemplo, no inglês a gente fala pants, no inglês americano. Já no inglês britânico a gente fala trousers. Por que será? E quais são outras palavras que são diferentes no inglês americano e no inglês britânico? Isso é curiosidade. Então essa curiosidade vai te impulsionar a querer aprender mais, a querer estudar mais e ir atrás mais das coisas. Outra dica, você colocar dentro das curiosidades, você tentar ver o que você está estudando como se fosse uma série ou um filme. Então você realmente se interter com o que você está fazendo e com o que você está estudando. Então, como você já tem a curiosidade do por que é trousers e pants, ou como é que eles falam? A gente, por exemplo, fala no americano a gente fala cotton candy, no inglês, no britânico a gente fala candy floss. Então, quais outras palavras? Então você já tem essa curiosidade. Então você tem que pensar tudo isso como se fosse um filme, como se fosse uma série, como se fosse algo realmente divertido, porque você vai começar a ter essa diversão, que é o ponto principal. Quando você se diverte e você entra naquela imersão do chamado flow state, né, que você está se divertindo e você está completamente concentrado, você vai conseguir estudar melhor, você vai conseguir captar melhor as coisas. A última dica dessa parte de curiosidade é que tudo tem história. Então você também ter uma imersão na história da coisa é divertido. Física, por exemplo, descobriram a gravidade. Tem aquela historinha lá que falam que né, que a maçã caiu na cabeça, deu aquele momento de epifania, o cara criou, ele descobriu. Então, ele teve toda aquela questão de curiosidade, não sei o que. Então, tem toda essa história por trás disso. Essa história, você saber essa história por trás, é muito legal. Então, às vezes, você pode procurar a história de um idioma. Como que era o inglês que era falado em 1800 e pouco? Que provavelmente era super mega diferente do inglês que a gente sabe hoje. Como que era o italiano de 1500? Completamente diferente. Então, tem toda essa história. E você também tem um momento de comparação com o português, por exemplo. Existem pessoas agora que estão falando que somente se comunicam, que somente conversam na língua nativa deles, que é, por exemplo, o italiano. Os italianos que não são bilíngues só falam italiano em coisas burocráticas, pra diversão, pra comprar coisa, pra vender coisa, tudo é italiano. Então você fica, caraca, as pessoas estão em outro lugar do mundo, em outro país, e elas estão falando uma outra língua que só elas entendem e pra elas é tudo, porque às vezes tem as que não são bilíngues, né? Pra elas é tudo. E você fica, caraca. Então você tem esse momento de caraca, isso é muito maior que eu. Então isso pode também dar uma motivação pra você estudar. Agora o tópico 2. Esse aqui é sobre paixão. Gente, tive que mudar um pouco o cenário, mas continuando o vídeo. Agora sobre a paixão. Você precisa ter uma paixão, um desejo, um objetivo muito específico com aquela língua. Então, por exemplo, com o inglês, você pode querer muito ter aquele desejo absurdo de ir pra Disney, por exemplo. Que tá aqui, é aquele desejo assim, eu quero muito ir pra Disney, eu quero conseguir chegar lá, passar pela imigração só falando inglês. Ou eu quero ir pra New York City, eu quero ir pra um bar e pedir um drink específico todo em inglês. Eu quero conversar com um bartender sobre a minha vida em inglês. Então isso é um objetivo específico, isso é uma paixão, um amor pelo país, pela cultura, até pela idealização que você faz na sua cabeça, né? Por exemplo, o italiano, a gente tem as comidas. Meu sonho é ir no restaurante pedir um cornetto com cappuccino, provar uma pasta italiana, chegar lá e falar, deixa eu conhecer o chefe aí desse lugar, deixa eu falar, compliment o chefe, né, elogiar o chefe aí. Aqui do italiano eu coloquei cooking class, que tem muito isso lá. Em Florença eu vi que tem umas aulas de você cozinhar, de você fazer uma pasta italiana, por exemplo. Tudo em italiano. Então, meu objetivo principal com isso aqui, eu amo a Itália, eu amo as comidas italianas, então o meu objetivo é fazer uma cooking class totalmente em italiano. Eu entender e eu poder falar em italiano. O francês
a gente tem o tomar um champanhe, né? Um champanhe ali na frente da Torre Eiffel, a galera faz muito piquenique. Fazer um pedido todo em francês, então os franceses, eles têm muito essa coisa de que às vezes eles vão corrigir seu francês, ou você fala francês e eles vão falar inglês com você, porque eles já perceberam que você não é de lá, então eles ficam com essa coisa. Então seu objetivo é, não, eu quero chegar lá, eu quero que um francês me fale, nossa, mas você nem parece brasileira, você tem um sotaque tão perfeito em francês, de que você era francesa. Esse é a sua paixão, o seu objetivo específico, aquela coisa que você idealiza, que você sonha. Então isso é muito importante, ter motivação pra continuar estudando, que vai te levar pra algum lugar e você vai conseguir realizar esses seus desejos que você tem. O terceiro, a gente vai pro mental. Quando a gente fala da nossa mente, a gente acaba pensando naquela coisa de coach, né? Mas muitas vezes, muitas pessoas têm bloqueios com línguas, principalmente com o inglês, eu diria, porque ele tá ali nas escolas, né? Então, o inglês e o espanhol, que tá ali no ensino básico que a gente tem. Então, muitas vezes você escuta o professor falando, você não entende o que é o verb to be, você não entende o que é a future tense, você não entende o que ele tá falando, o que ele tá pronunciando, enfim. E acaba que você cria aquele bloqueio de acha, não, o inglês não é pra mim. O inglês ou o espanhol não é pra mim, isso não serve pra mim. Muitas vezes você não consegue evoluir por causa desses bloqueios mentais. Então, muita coisa que eu faço, por exemplo, às vezes pra tirar esses bloqueios, assim, pode parecer besteira, mas funciona. Então, a gente pode fazer meditações guiadas. Tem muitas da Netflix que eu uso, que é aquele Mindfulness. Eu vou colocar aqui na descrição pra vocês. A gente pode, óbvio, terapia, né, que é extremamente importante. A gente pode fazer um pouco de journaling também, que é aquela coisa de diário, de você expressar seus sentimentos, o que você tá sentindo. São coisas importantes pra você entender a raiz desse problema. Quando a gente entende a raiz, de onde tá vindo isso, a gente consegue cortar, né? A gente corta pela raiz, aquele ditado. Então, com isso, a gente vai conseguir evoluir no idioma, a gente vai conseguir ir pro lugar que a gente quer e conseguir sair daquela estagnação e daquela coisa que tá só na nossa mente. Porque às vezes não, a maioria das vezes do que a nossa mente pensa, assim, de ruim, de ansiedade, de depressão, tá só aqui. Às vezes o externo é completamente diferente, então a gente fica muito na nossa cabeça, nos nossos pensamentos às vezes. Uma dica pra gente tentar quebrar esse bloqueio mental é começar justamente pelo começo e pelo básico, pelo mais fácil, porque assim a gente tem aquela sensação de progresso e com isso a gente fica, tá, eu tô aprendendo, eu tô indo pra algum lugar. Por isso que quando a gente aprende línguas, a gente aprende os números, a gente aprende saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, porque com isso a gente vai criando aquela segurança para depois a gente tá falando algo mais difícil. Então, para eu conseguir conversar com um americano, com um CEO de uma empresa, eu primeiro tive que falar bye, hello, how are you, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F. Então, eu tive que passar por isso primeiro para chegar em algo mais avançado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha motivado vocês a estudar, a aprender novos idiomas e a continuarem motivados e a se motivar. Assistam esse vídeo quando vocês darem. Curtam, compartilhem, comentem e beijos. Até o próximo vídeo.